Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia, da comunidade Lux Divina, aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore connosco ao Deus da vida. Não tenha medo, ou seja, não tenha vergonha de assumir-se como cristão, de ser de Cristo Jesus, acolher Jesus na sua vida. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, chamando de novo a multidão, dizia-lhe: ouvi-me todos e procurai compreender. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isto é, que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ao deixar a multidão, regressou a casa. Os discípulos interrogaram-no acerca da parábola. Ele respondeu: também vós estáis sem entendimento? Não percebeis que tudo quanto de fora entra no homem não pode torná-lo impuro, porque não penetra no seu coração, mas no ventre, e depois é expelido em lugar próprio. Assim declarava puros todos os alimentos. Prosseguiu: o que sai do homem, isto é, que torna o homem impuro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. Todos estes vícios saem de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus várias vezes chama atenção aos seus discípulos, mas também à multidão. Mas há uma preferência. Jesus ensina, instrui a multidão, Jesus forma também a multidão, mas há um momento em que Jesus está apenas com os seus discípulos. Há um momento em que Jesus está apenas com aquele grupo mais restrito. E é com este grupo que Jesus pretende fazer um caminho intenso, ou seja, o Senhor, conhecendo o coração destes homens e mulheres a quem Ele chamou, percebendo a predisposição interior de acolherem a palavra do Senhor, há um momento em que Jesus, depois de instruir a multidão, de ter instruído todos, recolhe-se em casa para instruir apenas este grupo. Em casa, sim. A casa será sempre um lugar íntimo. E Jesus certamente pretende transmitir uma realidade profunda. Ou seja, o coração, no sentido bíblico, como sabemos, não é o lugar dos afetos. O coração é o lugar da recordação. Ou seja, quando o Senhor nos diz de maneira muito clara, ou seja, que do coração sai isto, porque é ali onde estão guardados os pensamentos, as intenções, é ali onde estão guardados as nossas memórias. E, portanto, o Senhor tem consciência que nós, às vezes, vivemos exatamente ao contrário daquilo que Deus pretende que nós realizemos na nossa vida. E, portanto, o Senhor volta-se para casa, ou seja, a casa como analogia também para este lugar interior. Este lugar que não é visível muitas vezes, este lugar que está oculto. Para o Senhor nos quer dizer, em primeiro lugar, há coisas que só podem ser tratadas a partir da intimidade. Há coisas que só podem ser tratadas a partir de dentro, ou seja,
Às vezes nós andamos à procura da solução e da resolução dos nossos problemas a partir de fora, mas o Senhor nos quer fazer perceber que devemos começar exatamente de maneira contrária. Devemos começar de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando nós procuramos a razão e a justificação de tantas coisas fora de nós, então, vou dar um exemplo concreto. Nós podemos ser felizes, sim, podemos. E a nossa felicidade de quem é que depende? A nossa felicidade depende de nós e depende também dos outros, porque nós somos seres relacionais. Basta recordar aquilo que diz John Donne, depois parafraseado também por Thomas Merton: nenhum homem é uma ilha. E, portanto, não sendo uma ilha, a nossa felicidade também é relacional. Mas ainda assim, mesmo na circunstância da relação, nós podemos, sem sombra de dúvidas, fazer com que a nossa felicidade, melhor, o motivo da nossa felicidade, a razão da nossa felicidade, primeiramente, nós que acreditamos, é Deus. E depois de Deus somos nós, ou seja, e aqui não é uma questão de egoísmo ou egocentrismo, não, nem de narcisismo. Aliás, o Senhor nos ensina: ama o próximo como a ti mesmo. Portanto, em referência a este mandamento do Senhor, nós percebemos que devemos colocar o foco em nós. Ou seja, eu devo colocar o foco em mim para perceber que a felicidade, ou seja, e não estou a dar um exemplo da felicidade, mas podia dizer tantas outras coisas, eu sou o primeiro responsável, eu sou o primeiro protagonista, eu sou o primeiro a responder por mim mesmo. Então, caro irmão e cara irmã, é o interior. Ou seja, é isso que o Senhor primeiramente nos quer fazer perceber. Há coisas que devem partir de dentro para fora. E a maior parte das coisas devem partir de dentro para fora. Assim pensemos na célebre frase do príncipezinho: o essencial é invisível aos olhos. E é por isso que o Senhor quer fazer perceber aos discípulos a importância de cultivar este coração que está no estado em que se encontra, ou seja, desarrumado, desajeitado, desengonçado. Então o Senhor nos quer fazer perceber esta realidade, que é necessário arrumarmos primeiro a casa, para então depois partirmos em missão. Ou seja, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, é aquilo que sai. Sim? Então precisamos trabalhar primeiramente o nosso coração, precisamos primeiramente trabalhar as nossas emoções, precisamos primeiramente trabalhar as nossas paixões. Quando digo aqui paixões, digo dessa moção, daquilo que move, da força vital. Ou seja, então precisamos primeiro trabalhar as nossas carências, os nossos desejos, para podermos posteriormente então viver a maneira de Deus imitando Jesus Cristo. Sem este trabalho interior, nós continuaremos a viver da aparência e não viveremos na profundidade, mas na superficialidade da vida. E aquilo que o Senhor pretende de mim e de si é que todos nós vivamos na profundidade, ou seja, que a profundidade, a interioridade seja realmente o motor movível para a nossa vida. Ou seja, que nós tenhamos esta consciência que sem a vida interior não podemos caminhar. Então é importante lermos a palavra de Deus, percebermos aquilo que o Senhor nos quer dizer. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa tornar impuro. E é verdade que o Senhor tem aqui uma contenda a desmistificar em relação aos alimentos que tornam ou não o homem impuro. E Jesus, através deste texto, declara: todos os alimentos também impuros. Ou seja, não é o que entra no homem que torna o homem impuro, mas é muito mais, ou seja, a questão da pureza e da impureza, do pecado e da graça em nós, vai muito mais além da comida ou do comer. É uma relação, é uma realidade da alma, é uma realidade do coração, uma realidade do pensamento, é uma realidade espiritual. Portanto, peçamos esta graça ao Senhor neste dia, que nós, esclarecidos pela palavra do Senhor, percebamos uma coisa. É verdade que ainda hoje há grupos dentro do cristianismo, algumas seitas, que não comem carne de porco, não comem isso ou aquilo lá. Jesus diz: não é o que entra no homem que o torna impuro. Não é, não. É o que sai do homem. E o Senhor elenca ali os pecados presentes no coração do homem que o tornam impuro. Então, a nossa luta é esta. Não estou a dizer que nós, católicos,
Não defendemos o jejum. Jesus defende o jejum. Portanto, aqui o Senhor é bem claro, ou seja, em relação aos alimentos, mas também em relação a esta pureza do coração, a esta situação em que nós devemos perceber que não é a exterioridade que deve dar consistência à interioridade, mas é a interioridade que deve dar consistência à exterioridade, ou seja, é o meu interior que deve santificar o meu exterior. É o meu interior que deve purificar o meu exterior. E assim então caminharemos com o Senhor na sua graça e na sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.